Olá, aluno! Tudo bem? Como você está? Seja bem-vinda à disciplina de Branded Content. Sou a professora Nicole Cerci. Minha formação na graduação e no mestrado em administração. E hoje nós vamos entender e conhecer o que é conteúdo. Como trabalhar com conteúdo no nosso dia a dia. Como trazer aí conteúdo para quê? Para criar uma experiência para o meu colaborador, para os meus clientes, ok? Então, hoje a nossa intenção é criar conteúdos para que haja experiência. Estamos na era da experiência. Não há mais como eu só divulgar o meu produto. Eu preciso encantar os meus clientes para que ele se sinta aí na necessidade de procurar a minha marca, procurar o meu produto e fazer a compra. Quais são os pontos principais que nós vamos ver nessa aula? Vamos começar entendendo o que é conteúdo, compreender o contexto que o conteúdo surge, seus canais. Quais são os conteúdos autodisseminadores? Vamos conhecer o passo a passo. Quando nós estamos pensando em conteúdo, nós temos que pensar, que o branded content, ele se insere numa realidade que é possibilitado por meio da era digital. O consumidor de hoje, ele não recebe apenas uma mensagem nos veículos de massa. Ele espera mais, ele quer dialogar com a marca. Por isso, a gente tem que construir o conteúdo certo para a pessoa certa no momento certo. Eu preciso fazer o planejamento aí do marketing de conteúdo, pensar ele de forma estratégica. Para isso, tem todo um processo necessário para seguir. E, por fim, nós vamos conhecer dois conceitos fundamentais no marketing de conteúdo, o Custom Publication e o Content Shock. São dois termos aí que são muito utilizados, você vai entender por quê, para chamar a atenção do meu público-alvo. Para facilitar e a gente colocar em prática esses conteúdos, pensamos aí na pirâmide invertida, pensando no círculo dourado, nós vamos ter um case, tá? Qual é o case? Qual que vai ser essa situação? Nós vamos estar trabalhando com a gravidez e o Covid-19. Como eu vou chamar a atenção para isso? Como eu vou criar esse conteúdo, ok? Então, esse é um ponto que nós vamos estar trabalhando para que você consiga pensar como já um profissional do marketing no contexto de branded content, ok? Conto com a sua participação. O que é conteúdo? Quando nós estamos pensando na construção de conteúdo, ele se deu aí no marketing 3.0, no marketing 4.0, onde há a relação, onde eu preciso criar experiências, entretenimento para o meu público-alvo ou para minha persona. O que é persona mesmo? Persona é aquele público-alvo que eu ainda não possuo, eu vou criar essa persona, fotopersona, as características dele. Preciso conhecer meu público-alvo, preciso conhecer meu produto, preciso conhecer o meu segmento para conseguir criar conteúdos que são diferenciados. Por quê, professora? Olha o tanto de conteúdo que existe na atualidade. Nós estamos sobrecarregados de tantas informações. Eu preciso criar formas diferentes, formas estratégicas para que esse conteúdo se destaque e não aí seja apenas mais um conteúdo dentro do contexto. Vamos conhecer as 3 ondas do marketing aí dentro das ondas da internet. Nós começamos, com a web 1.0, então ela é estática, em que as pessoas apenas navegam e consomem energia, informações, ok? Vamos pensar aqui lá na década de 90.
A segunda é Web 2.0. Aí ela se transformou em participativa. Lembra na época que o Orkut ficou em alta? Foi na época onde começou a ter os blogs, os vídeos, as redes sociais, tá? Com essas redes sociais, a Web 2.0, nós saímos da era do discurso e nós entramos, então, na comunicação, que é uma comunicação jamais que prevaleça o diálogo. Quando eu penso na Web 2.0, eu vou estar trabalhando com o que nós chamamos de discurso aí pela forma do top-down, de baixo para cima, dos veículos de comunicação em massa, tá? E vamos para uma comunicação participativa, onde já há troca e relações. E a Web 3.0, nós trabalhamos com a semântica, em que há a internet aí das coisas, né, sensores, tags como o QR Codes. Por quê, professora? Porque tudo que eu faço tem mecanismos de busca, mecanismos de controle para ver o que eu faço e como faço. A partir disso, então, eu, como consumidor, procuro as marcas, procuro os meus produtos. Vamos voltar ao quadro? Se nós procuramos, nós estamos criando experiências, nós estamos na era da experiência, nós vivemos com a marca, conteúdos criados pela marca. Então, é nesse contexto que entra a importância do conteúdo na era da experiência. O vetor mudou. O vetor, que era um vetor de marketing tradicional, passou para um marketing invertido, um marketing onde há essa relação mão dupla, onde eu não vou só procurar o produto, eu me identifico com esse produto, eu quero experimentar o que esse produto pode me trazer de diferente. Como que eu faço isso? Só com o produto? Só com uma publicidade aí no jornal, na Hora Nobre? Não é mais suficiente. Por isso que eu trago, então, a nossa era da experiência para ser pensada quando eu trago o conteúdo, o branded content. Em vez da marca procurar o consumidor, né? Esse cenário atual de internet, nós nos levamos o consumidor a procurar a empresa de forma proativa, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante. O consumidor, ele vai procurar, né? Há uma mudança dentro desse vetor que era conhecido. E isso só foi possível por causa do digital, ok? E é nesse contexto que o conteúdo, e mais especificamente o branded content, entra aí como novidade, tá? Em vez de conteúdos que buscam apenas as vendas, o que a gente proporciona hoje é a experiência. Então, hoje eu quero experimentar. É o ponto forte que eu preciso estar trabalhando. Ok, professora, entendi um contexto. Nós, como profissionais da comunicação, estamos constantemente procurando novas formas de satisfazer, de criar relações com o meu cliente e vou utilizar o conteúdo para isso. Uma ideia, agora uma pergunta, mas o que é conteúdo? Como planejar esse conteúdo para conseguir realmente ter etapas, ter eficiência, ter aí assertividade na hora de me comunicar com o meu público-alvo. Conteúdo pode ser pensado, né? Eu preciso pensar no conteúdo de forma que ele vai oferecer qualidade e relevância à minha audiência, de forma gratuita, tá? Então, não tem custos, mas o diferencial aí que visa a conversão, ou seja, a venda. Esse é um ponto fundamental. Eu estou criando conteúdo de forma diferenciada, então eu preciso fazer a programação, preciso conhecer a persona, preciso conhecer meu público-alvo, preciso saber que forma eu vou fazer de diferente esse conteúdo, como criar esse conteúdo, tá? Isso é fundamental. Mas, quando a gente está pensando no branded content, eu tenho que pensar que ele está entre a publicidade, entre o jornalismo, e tem alguns conceitos fundamentais que eu preciso
conhecer e entender para saber como trabalhar com conteúdo. Quais são eles? Nós temos que trabalhar aí com o marketing de conteúdo, né? Como eu trouxe, ele se encontra aí entre a junção de propaganda e jornalismo. Ele vai estar, então, situado entre esses dois e ele oferece esses conteúdos de qualidade de forma gratuita, não a custo, mas eu preciso levar aí a conversão, tá? Visa ainda educar o público, tá? Educar o meu público para ele saber o que significa o produto, compreender as soluções, quais são as melhores soluções aí que se encontram no mercado. Quando eu penso no inbound, o inbound marketing é um marketing de atração. Eu quero atrair, tá? E tá justamente nessa inversão do vetor de marketing. Ele só é possível quando o público ele procura a empresa, tá? Quando eu tô trabalhando aqui, o que eu tenho que pensar? Olha que interessante, o marketing de conteúdo é uma técnica utilizada para atrair. Então, eu quero dizer que o marketing de conteúdo ele faz parte do inbound e não ao contrário, tá? Tenho aqui o branded content, que nós vimos aí, né? Um conteúdo criado pela marca para que tenha experiência, tá? Eu quero criar uma experiência. Eu tenho um marketing de conteúdo, que é criar aí conteúdos relevantes, com qualidade, sem ter custo, mas aqui eu quero as vendas, eu quero a conversão desse meu público, que são formas os dois de atrair o inbound marketing, ok? Então, esse aí é o significado, os principais termos, as relações entre eles. Eu quero o inbound marketing, atrair o público-alvo. Posso criar, então, branded content, quando eu crio experiências. A maioria das publicidades hoje, das propagandas que nós vemos, estamos acostumados a ver na televisão, tá? Vamos pensar aí na mídia, nem alternativa, a mídia tradicional. Eu faço o quê? A Coca-Cola, quando faz um anúncio, ela desenvolve o quê? Características, um apelo emocional para que você lembre da experiência que você tem com aquele produto e queira novamente consumi-lo. Professora, então quer dizer que o branded content e o marketing de conteúdo eles estão se relacionando para atingir esse público? Sim. Então eu posso ter aí conteúdos que focam apenas em lembrar e dar a experiência para a pessoa. Red Bull trabalha com muito o branded content e eu também tenho aí um marketing de conteúdo que cria conteúdos de forma gratuita com o intuito de atrair, mas também o que? Converter. Converter é fazer que aquele público, aquela persona seja aí o meu público-alvo e os meus clientes que já consomem continuem a consumir, ok? Quando a gente já está pensando aqui no marketing de conteúdo, nós trabalhamos com a pirâmide invertida para criar os conhecimentos, as informações que são necessários. Por quê? Qual que é essa técnica? Essa técnica é uma técnica jornalística, ok? Jornalística, que é a pirâmide invertida. Buscamos no primeiro, que nós chamamos de lead. E aí eu tenho uma dúvida aqui para você. Lead jornalístico que nós estamos usando na pirâmide e o lead tradicional que nós utilizamos no marketing é a mesma coisa? Pense aí que eu já respondo para você. Quando eu estou trabalhando com lead, eu quero trazer as informações mais importantes. O que? Quem? Onde? Quando? Como? Por quê? Esses questionamentos, eles precisam ser respondidos e trabalhados logo no começo. Depois, o que acontece? Depois disso, eu trago a questão dos dados secundários. Esses dados aqui, eles são fundamentais para eu entender e terminar de explicar e fundamentar
o meu lead, que é a parte mais importante. E, por fim, eu vou apresentar alguns detalhes menores, que são realmente detalhes que são legais, que podem trazer aí algumas sensações, alguns apelos emocionais. Esses são os pontos principais quando a gente trabalha. Aqui eu tenho que pensar que o conteúdo é o rei. Por quê, professora? Porque é por meio dele que eu vou trabalhar como uma moeda de troca. Comercializar aí, né? Todos instigar, comercializar aí o interesse desses usuários. Por exemplo, eu quero trazer uma degustação de algo para ele vivenciar de forma efetiva. Então, eu trago a história e depois eu trago aí algo para chamar a atenção, para eu motivar esse meu possível público-alvo ou meu público-alvo a consumir mais o meu produto, tá bom? Professora, todo lead é igual? Não, eu sempre começo com um objetivo. O que eu quero com aquele conteúdo, aí depois eu vou programar e planejar toda a construção. Marketing de conteúdo. Vamos pensar no planejamento do marketing conteúdo. Nós trabalhamos com 8 principais etapas. Por que eu faço etapa? Para ter um maior detalhamento, uma divisão e a partir disso ter controle e mensuração. Não é porque é conteúdo que é gratuito que eu não preciso mensurar para ver se ele está dando o retorno esperado. Vamos conhecer os passos? Primeiro eu vou fazer a fixação das metas, tá? É o momento de eu pensar aí o que eu quero atingir com essa campanha. É o meu objetivo. Ok? Então, por exemplo, o objetivo pode ser aí objetivo de desenvolvimento da marca, objetivo de crescimento das vendas. Tem objetivo com clareza? Aqui é muito parecido quando eu estou criando uma pesquisa mercadológica. Sempre crio um contexto, uma problemática e um objetivo. Tem objetivo, agora eu vou fazer os meus perfis, eu vou trabalhar com as minhas personas, tá? Vou trabalhar aí com a questão das ansiedades e desejos desses consumidores. Tenho aonde eu quero chegar, o que eu quero atingir, tenho para quem eu vou comunicar, aí sim eu posso entrar na criação do conteúdo. Qual é o tema geral do conteúdo? Qual que é o plano? Eu vou trabalhar com os formatos, com os mix de conteúdo, os enredos, o calendário. É o momento de realmente fazer a programação. Quando eu estou trabalhando com essas 3 principais etapas, eu ainda nem comecei a desenvolver o conteúdo, ok? Eu estou fazendo o planejamento, o detalhamento de como vou desenvolver esse conteúdo. Para a partir disso, na etapa 4, realmente eu fazer a criação desse conteúdo. Criação do conteúdo. Quem cria o conteúdo? Vai ser a própria empresa? Vai ser uma agência? Qual é o cronograma dessa produção? Ok? E nós vamos para o canal de distribuição, né? A distribuição, onde eu trabalho com os canais. Vai ser canal pago? Vai ser canal próprio? Canal conquistado? Esse ponto eu vou trazer todos esses itens para você. Depois, nós vamos para criar conversas, onde eu estou ampliando aí, fazendo a ampliação desse conteúdo. Eu vou criar conversas em torno desse conteúdo, eu vou usar a propaganda aí de boca a boca, eu vou utilizar os influenciadores. Por que que tá tão em alta os influenciadores? Eu não quero mais, eu não confio apenas numa propaganda. Eu quero me relacionar. É mais fácil eu confiar numa pessoa que eu gosto e admiro. E quando ela representa aquela marca, aquele produto, eu me identifico e falo, eu também quero passar essa imagem. Por isso é tão importante na era da experiência, eu ver influenciadores que estão experimentando, estão vivendo aquele produto, vivendo aquele serviço. E eu falo, eu posso confiar, eu também quero isso, ok? Quando a gente está pensando no ponto 6, nós também vamos trabalhar com a questão dos apelos aí, tá? A gente vai trabalhar muito com a questão
dos apelos que a gente pode fazer para provocar. Vimos vocês? Agora nós vamos para a avaliação do marketing de conteúdo. Vou fazer as métricas. Aqui é o momento de mensuração para ver se realmente eu alcancei o objetivo. E por que é tão importante as métricas? Porque eu vou mensurar as respostas que eu estou tendo, vendo se é positiva, se é dislike, e a partir disso eu vou reformulando, tá? Eu vou criando novas formas para aumentar aí esse conteúdo, aumentar essa experiência, aumentar aí os meus consumidores para que eles sejam mesmo convertidos em vendas, em fidelização do meu produto. Acabou aí? Não. Aí nós vamos para a 8ª etapa, onde eu vou pensar nas melhorias do marketing de conteúdo. Como que eu posso melhorar o que já está acontecendo, ok? Como que eu vou fazer isso, professora? Tenho que pensar em mudanças de temas, melhoria dos conteúdos, melhoria da distribuição. Opa! Então você quer dizer que eu fiz métricas um passo antes, analisei e agora eu vou construir isso, vou fazer adaptações para melhorar? Exatamente. Lembra que o conteúdo nós já temos muitas informações e eu preciso criar algo diferenciado? Sempre preciso estar analisando. Se há muitas mudanças, turbulências no mercado, muitas informações, se eu fiz algo que não está dando certo, está na hora de avaliar e fazer as adequações, ok? Para fechar esse ponto, eu quero trazer 2 pontos principais. O ponto 6, onde a gente está trabalhando principalmente com o ponto 5, distribuição de conteúdo, que ele pode ser divulgado aí de 3 maneiras. Canais próprios. O que são canais próprios, professora? É quando eu estou trabalhando principalmente com o canal da empresa, as minhas redes sociais, o site, onde eu já tenho investimento, eu já tenho a estrutura e eu vou divulgar as informações. Um detalhe para você: canais próprios, por mais que as redes sociais tenham domínio da empresa, ela segue alguns padrões que são aí regras e políticas dessa rede social. Por exemplo, o Instagram, o Facebook, se você postar alguma coisa, eles podem tirar do ar. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa sempre pensar. Por mais que é da empresa, tem algumas políticas daquele aplicativo que ele ainda tem um certo controle sobre o que você pode ou não divulgar, ok? Além disso, dos canais próprios, nós podemos trabalhar com os canais pagos, que são aqueles onde nós anunciamos, por exemplo, no Google Ads, tá? Que de forma aí, né, por que eu faço isso? Para aparecer mais entre os primeiros resultados de busca, entre os anúncios, né, que aparecem aí por meio de mídia programática ou ainda o Facebook, Instagram. Eu posso pagar o Facebook, Instagram para ter maior visibilidade, tá bom? E o terceiro ponto que eu quero trazer são os canais conquistados. Esses canais conquistados, eles são o que é, né? São as exposições adquiridas por meio da assessoria de imprensa, por exemplo, que com uma boa reputação aí de um produto ou interesse pela empresa em conseguir espaço, por exemplo, na mídia jornalística. Eu vou dar uma entrevista para falar sobre o lançamento do meu produto. São canais conquistados. Meu produto realmente, ele traz novidades, ele traz algo diferente. Por isso, eu vou trabalhar, eu vou dar uma entrevista para falar como ele está revolucionando aquele segmento. Outro ponto principal: quantas mídias eu posso e devo escolher ao mesmo tempo? Já parou para pensar nisso? Quando eu estou trabalhando com as mídias, a gente escolhe geralmente 3 no máximo. Uma rede social, talvez alguma rede aí paga, ok? E, por exemplo, o site da empresa, ou eu posso trabalhar aí com a questão de dar entrevistas sobre o produto, participar de uma feira onde vai ter essa divulgação dos produtos. 3 no máximo, para não ter aí muitos conteúdos espalhados. Qual é a melhor forma, professora, de fazer essa distribuição?
depende. Não é a que está na moda, é a que vai chegar realmente no seu público-alvo. Às vezes, quando eu faço uma publicidade na TV, ela vai atingir o meu público-alvo. Às vezes, eu preciso trabalhar com as mídias alternativas, vou trabalhar aí com as redes sociais, com o Instagram, com o Google Ads, vou pagar para sempre estar lá na busca entre primeiros. Vou analisar a minha persona por meio da foto persona para conseguir ver qual é o melhor canal de distribuição, ok? Mas tenho mais um ponto que eu quero trabalhar, a ampliação do conteúdo, que é o ponto 7 das nossas etapas. O que eu vou estar fazendo aqui então, professora? Tenho 2 pontos principais. Vou fazer isso fazendo mapeamento de influenciadores chaves. E por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso porque eu me identifico mais, tem mais chances de viralizar, tá? Então eu vou escolher dentro do meu público-alvo quem é o influenciador que realmente vai me ajudar a divulgar esse conteúdo. Eu vou criar um conteúdo de qualidade, eu vou criar um relacionamento de ganho mútuo. E é assim que os influenciadores acham, né, que vão conseguir melhorar sua reputação ao disseminar o seu conteúdo de marca. Quando eu tô pensando aqui, aí entra aquela questão da imagem do influenciador. Como assim, professora? Se a minha imagem está conectada com o influenciador e ele faz alguma coisa, e hoje nós temos a política do cancelamento, se o meu produto está relacionado com ele, significa que eu também posso ser cancelado. O meu produto pode ter baixa. Por isso eu preciso pensar muito bem como fazer aí essas ligações. Quando você vê aí nas redes sociais, nas redes de fofoca, onde alguém fez alguma coisa que não foi bem aceito, você percebe que logo em seguida vários contratos são quebrados de forma automática. Eles nem esperam para ver se realmente aquilo vai afetar. Eu já tiro o meu produto, eu já quebro essa ligação para que esse impacto dessa pessoa não vai influenciar, tá bom? No meu produto. E o outro tipo, quando eu estou pensando na ampliação, é quando nós vamos estar trabalhando com os gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? A partir do uso deles, nosso cérebro toma decisões e você vai agir sem parar muito para pensar, de forma quase automática, ok? Olha aqui alguns exemplos que eu posso trazer para você. Vamos lá. Olha, eu comi lá 10 vezes e nunca deixei de achar que é nada menos que maravilhoso. Alguém me indicou um restaurante. Ele foi viajar e teve a melhor experiência do mundo naquele restaurante. Automaticamente, quando eu vou lá, eu quero ir no mesmo restaurante que aquela pessoa. Vamos para o próximo exemplo? Uma oferta irresistível. Você não pode perder últimos produtos, tá? Uma oferta limitada. Quando nós ouvimos isso, nós ficamos louco. Bônus só vai durar para as 10 primeiras compras. O que eu tenho que pensar aqui? Posso provocar urgência, posso trabalhar com as últimas vagas, vagas limitadas, ofertas limitadas, mas precisa ser real. As pessoas elas vão comprar quando elas confiam. Então, os gatilhos mentais precisam ser trabalhados. Há várias formas de trabalhar esses gatilhos, de forma social, de escassez. São chamarizes para você se realmente interessar. Imagina só que você entra numa empresa, entra numa loja, numa organização, e ele fala assim, olha, esse produto está em promoção porque a gente só tem 5 e só vai hoje. Você vai lá e fala, nossa, meu cartão vira daqui 3 dias, mas eu não vou perder essa promoção. O que acontece? Na outra semana você chega lá e realmente o produto ainda continua em promoção e tinha vários daquele produto. Você perde a confiança. Se eu perdi a confiança, será que eu vou voltar? Por mais que teve o chamariz e aquele primeiro momento, a próxima vez que tiver eu já vou ficar em dúvida e provavelmente eu não vou comprar sem pensar antes, eu vou ponderar, não vai ser automático, ok? Esses são os gatilhos mentais.
momento aí de se colocar como pesquisador de marketing, pensar aí no brand content, criar conteúdos para a atualidade. Vamos conhecer o nosso caso? Marketing de conteúdo, gravidez e o Covid. Qual é o nosso desafio? Nesse primeiro momento, eu quero que você, o que nós podemos melhorar, o que você pode melhorar no texto a partir dos parâmetros do marketing de conteúdo. Olha a frase que eu tenho, que é enorme. Será que vai dar realmente conta? Vamos pensar nesse conteúdo aqui, tá? É fundamental que as gestantes pratiquem o isolamento social e que não recebam visitas. Existem muitas incertezas sobre a influência do Covid. Vou marcar algumas palavrinhas aqui, tá? Mas, considerando que a gestação modifica o sistema imunológico da mulher e pode torná-la aí suscetível a infecções de modo geral. No Brasil, o Ministério da Saúde, olha uma informação super importante, preferiu classificar as gestantes como parte de grupo de risco. Portanto, é fundamental que as mulheres grávidas adotem as medidas de distanciamento e se previnam. Ok, legal, mas agora tem a questão. Ela está trabalhando aí a construção do conteúdo a partir da pirâmide invertida? Está trabalhando com leads e respondendo aqueles questionamentos iniciais? Não, eu preciso trazer essas informações, mas utilizando aí as prioridades. Vamos utilizar a pirâmide invertida para resolver, ok? Lembre-se, em primeiro lugar, que quando a gente está trabalhando com a pirâmide invertida, que é uma técnica jornalística, né? Logo, no primeiro parágrafo vai ter que ter algumas principais respostas. Por quê? Quem? Onde? O que? Quando? Aqui nós temos essas primeiras lá no começo. Não está muita informação, está carregado, não está informativo. O que eu posso fazer para mudar isso? Então, o nosso primeiro desafio é pensar em frases que vão nos ajudar. Então, eu tenho que aprender que o marketing de conteúdo, né? Onde aí em que o brand content vai estar inserido, vai ser a união então entre propaganda e jornalismo. Eu preciso analisar se está correto aquelas informações, aquela construção de informações, né? A partir aí de parâmetros de marketing de conteúdo nesse texto. Então, como que nós podemos trabalhar com esse texto? Olha como estava lá e como vai estar aqui, ok? Então, vamos lá. Você não está sozinha. A Covid pode colocar sua gravidez em risco. Pense no seu bebê se você puder. E se puder, olha o apelo emocional. Fique em casa. Mantenha o distanciamento social e não receba visitas. Estamos com você no combate ao vírus. Siga as recomendações do Ministério da Saúde. E no final nós vamos aprender que a gente sempre dá aí uma forma afirmativa. Previna-se, ok? Eu estou criando uma afirmação. Todas as principais informações que são fundamentais daquele texto enorme foi aqui transformada em pequenas frases a partir da pirâmide invertida. Tenho tudo necessário, mas de forma clara, onde as pessoas vão bater o olho e vai chamar a atenção. Entendi a relação entre o input marketing, o marketing de conteúdo. Entendi o branded content, mas como fazer a criação desse conteúdo? Se ele vai chamar atenção, se ele tem que se diferenciar, se então no mundo aí das grandes mudanças, revoluções tecnológicas de informação, de internet, como eu vou criar um conteúdo que seja adequado, eficiente, que se destaque dentro do mercado? Um dos motivos, uma das formas é pensar aí no funil de conversão, na jornada do consumidor para conseguir atingir esse objetivo. Vamos conhecer os pontos?
Quando eu estou pensando na jornada do consumidor, ele, né, acaba por criar um fenômeno que nós conhecemos como funil da conversão. O que é a jornada do consumidor? É um modelo que representa cada estágio vivenciado pelo consumidor no seu processo de compras. Compras aí no marketing atual, que é o marketing digital, tá bom? O marketing de uma empresa deve ser capaz de produzir conteúdos certos para cada um dos estágios. Então, aqui eu tenho 4 estágios, mas quando a gente vai trabalhar com o funil de conversão, nós vamos trabalhar com 3 estágios principais, ok? A consciência. O indivíduo reconhece ou é convencido que tem uma demanda ou um problema a ser sanado. Por exemplo, tá? Eu quero aprender, eu quero ser fluente em inglês. Entrou na consciência. Vamos pro próximo? Em seguida, eu tenho um interesse. A partir dele, eu vou procurar uma série de levantamentos para melhorar a solução. Por exemplo, eu vou jogar na internet se eu posso aprender de forma presencial ou online, quais são os aplicativos que me ajudam a conversação, o que eu preciso fazer para ser fluente em inglês. Fiz esse interesse, eu vou para consideração. Então, de posse das alternativas que eu levantei aqui no meu interesse, eu passo a considerar algumas delas. Eu vou avaliar se elas são efetivas no meu problema. Então, eu cheguei à conclusão que eu não quero fazer presencialmente, eu vou utilizar aí essas grandes empresas de conversação pela internet e também eu estou pensando se eu baixo ou não algum aplicativo para ficar ouvindo os adjetivos, subjetivos. E chegou no último momento, que é a conversão, que é um momento aí, né, após comparar mais a fundo as opções que foram plausíveis, eu vou levar em conta quais são os benefícios, os preços, quais são os pontos relevantes e eu vou escolher aí em realizar ou não a compra. Vou fazer a conversão, eu vou comprar. Cada nível tem aí, desde a propensão, né, a consciência até a conversão, exige aí um pool de pessoas que vai diminuindo aí se está mais próximo da compra. Quando eu estou pensando aqui na consciência, tenho aí 100 pessoas. Interesse 80. O funil, ele é realmente um funil, porque lá na conversão vai ser menos pessoas que começaram a procurar. Pensando nisso, eu tenho que pensar aí nesse funil de conversão. Como que eu vou trabalhar com esse funil? Como que eu vou trazer essas informações para realmente esse pessoal que chegar até o final nessa jornada e queira aí consumir o meu produto? No funil de conversão, nós temos aí 4 fases principais. Professora, mas você não falou que era 3? Sim, tá? Nós vamos trabalhar aí com essas questões de atrair, converter, fechar e engajar. E isso vai ser dividido em 3 etapas. O topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil. Nesse funil de conversão, ele vai fazer um mapeamento das etapas aí pelos quais o cliente vai passar. Desde o momento da sua primeira visita no site, ok? Onde eu vou pensar realmente em converter, onde nós vamos aprender o que é call to action, formulários, downloads, landing pages, para fazer e chegar nos leads, tá? Então, o nome funil de conversão vai ser atribuído justamente porque o lead, ou os leads, são convertidos de uma fase até a outra através de ações de marketing. Eu estou medindo o sucesso do processo do input marketing para nós. Olha, o funil de conversão é um marketing, um planejamento de conteúdo que está dentro do inbound marketing, ok? Ficou claro? Então,
A partir dessas questões, vou ensinar cada uma delas, nós vamos chegar nas 3 etapas. Cada uma das etapas aí do marketing de conteúdo vai ser pensada a partir desses 3 pontos, tá? Por exemplo, quando eu tô pensando aí no primeiro, eu tenho que pensar que ele vai ser a isca. Quero pescar, tá? Eu quero trazer. São chamarizes. Por exemplo, quando eu penso em um e-book, aí, para conseguir criar esse relacionamento, eu quero transformar essa isca em um lead. E, por fim, no fundo do funil, eu tô pensando, então, em fazer uma oferta. Essa minha oferta é para quê? Para levar a conversão. Professora, então eu vou criar conteúdos diferenciados para atrair, para conseguir chamar atenção, para conseguir transformar em leads. Esses leads precisam ter intenção para eu conseguir realmente chegar onde eu quero? Exatamente. Então, eu tenho lá aquelas 4 etapas, tá? Aquelas 4 características principais, onde a partir delas eu crio esse funil de conversão a partir da experiência do consumidor. Essa jornada do meu consumidor também é dividido e é pensada em um funil. Ficou claro? Vamos pensar como criar aí, quais são as informações em cada uma das etapas. Ah, professora, agora ficou claro. Então, na jornada do consumidor, começa pela consciência, o interesse, considerações para que haja conversão. Onde esse funil de conversão, o que é o funil de conversão então, professora? É onde eu penso em atrair, converter em visitas na minha página, fazer o fechamento quando eu penso nos leads e fazer o engajamento, feedbacks e suporte, tá? Sempre pensando que a experiência do consumidor não acaba apenas na hora da compra, vai além. Vi tudo isso, aí eu vou trabalhar com 3 grandes etapas: topo do funil, meio do funil, fundo do funil. Quando a gente está pensando e trabalhando aqui principalmente com o topo do funil, o que eu quero fazer? É um momento de chamar aí, tá? No topo do funil, o meu consumidor ele não está ciente do problema. E aqui a dica é criar um conteúdo com baixa barreira de entrada. Como que eu posso fazer isso, professora? Eu quero, a partir disso, olha, educar, instruir, mostrar possibilidades. Eu vou dar dicas, tá? Como resolver. Por exemplo, os 7 benefícios para ser líder de mercado. Como melhorar o seu desempenho no marketing. 7 passos para conseguir alcançar barreiras, diminuir barreiras no seu campo profissional. Como se destacar dentro da área do branded content. Eu estou fazendo conteúdos para chamar atenção, para educar, para instigar a sua curiosidade. Criei a partir disso a ideia, aí eu vou pro meio do funil. Quando eu estou trabalhando no meio do funil, o principal objetivo vai ser trabalhar aí com as informações, tá? Eu quero transformar as minhas informações em leads. O que quer dizer isso, professora? Eu quero trocar o conteúdo gratuito por mais informações sobre o conteúdo. E nós chamamos aí na microconversão. O que eu estou fazendo aqui? Sabe quando você entra para ler uma notícia e aí no final ele fala assim: assine, se cadastre e receba mais, participe do nosso grupo de informações. Eu estou querendo trocar informações suas para que você receba mais esse conteúdo que você tem interesse. É o meio do funil. Consegui isso, entrei lá na página, gostei. Você permite receber notificações do nosso site?
Recebemos isso sempre, não é mesmo? Justamente é o meio do funil, é onde eu quero transformar aí nos leads, onde você começa a dar suas informações para receber mais aí conteúdo sobre aquele tema que você já mostrou interesse. Vamos para a última etapa do nosso funil, onde eu vou trabalhar com o fundo do funil, que só aqui que os leads são levados, né, a se tornarem clientes. É quando realmente os leads são qualificados, eles fazem a compra, tá? E aí como que eu vou fazer isso? A função é qualificar para a compra, encorajar a ação. Eu quero que você realmente compre. Posso trabalhar aí com 15 benefícios exclusivos que apenas nossos clientes possuem. Se você faz parte do nosso grupo de vantagem, você tem 10% em toda compra. Se você for assinante dos nossos produtos, você vai receber, além de informações, cupons e promoções exclusivas. Esse tipo de conteúdo que eu vou criando são conteúdos quando eu tô aí nessa última etapa do funil, tá bom? Uma forma de criar relações aí com o meu público-alvo, com a minha persona e entender o que ele quer e continuar aí trazendo conteúdos relevantes para eles. Agora chegou um momento de dúvidas, de você trazer aí as suas dúvidas, exemplos, sugestões. Eu já volto. Entendi aí o branded content, entendi a relação do marketing de conteúdo, do inbound marketing, suas relações, vi os pontos principais aí para jornada do consumidor que vai além da compra. Eu preciso sempre criar a relação, por isso hoje é tão importante pós-venda, onde eu estou satisfazendo toda aquela experiência. Hoje eu não basta apenas comprar, eu preciso saber se no dia a dia, como você está sentindo, como você está usando, ok? Quais são as formas de chamarizes? Nós vamos trabalhar aí no conteúdo de forma gratuita para chamar a atenção e para fazer aí o funil de conteúdo. Esse funil tem 3 etapas principais e cada um deles eu vou criar de forma diferenciada um conteúdo para sempre fazer a conversão final. Lembrando que o marketing de conteúdo quer a conversão. É conteúdo gratuito, mas eu quero no final que leve a compra. Criação de conteúdo. Quando eu estou criando conteúdo específico para cada etapa, para cada persona, para cada público-alvo, eu tenho um objetivo diferente, tenho todo um passo a passo para pensar sobre o persona, qual caminho seguir, no final, mensuração e adequação. Quando eu estou pensando na criação de conteúdo, eu também posso trabalhar com o círculo dourado. O que é o círculo dourado, professora? Eu vou trabalhar aí como uma ferramenta, é uma ferramenta a ser utilizada para direcionar a minha comunicação e o que eu quero divulgar aí ao meu público-alvo. Quando eu estou fazendo isso, eu vou responder 3 principais perguntas. Professora, então você quer dizer que qualquer tipo de conteúdo, em qualquer momento, eu sempre estou respondendo algo? Exatamente. Se eu não tenho clareza a pergunta, como que eu vou criar esse conteúdo aí que vai atingir de forma positiva o meu público-alvo? Eu não vou.
Por isso eu sempre crio perguntas, questionamentos e eu vou respondendo. Quando eu respondo isso, eu estou chamando a atenção. Aí sim eu crio um conteúdo adequado. Quais são as perguntas do Círculo Dourado? Eu vou começar, tá? O porquê. Campanhas e estratégias trabalham sempre com o miolo. Eu vou fazer, por exemplo, qual a razão de você fazer o que faz? Qual é o seu propósito? Do meu produto, do meu serviço, da minha marca? Depois eu vou como. Como eu faço as coisas? Então, por quê? Aí eu explico como e por fim o quê. Aí que eu vou falar propriamente do meu produto, tá, gente? Ó, o que? Então, de respeito aí, o que eu faço, o que eu vendo, só na final da criação do meu produto que eu vou trazer, da criação desse conteúdo que eu vou trazer o meu produto. Nossa, professora, é verdade, né? Geralmente quando eu tô assistindo uma propaganda ou nas redes sociais, vendo uma live, as pessoas geralmente começam falando por quê, como que faz, e aí às vezes eu fico até em dúvida qual é o produto, só lá no final que eu descubro que é aquele produto. Tem toda uma história contada aí, por isso que a gente utiliza o jornalismo, tem uma forma de encantar, por isso que a gente trabalha com a publicidade, para criar esse conteúdo e no final você se surpreender com aquele produto. A gente faz muito isso, a gente trabalha muito com essa ferramenta, dessa forma de construir o conteúdo, quando eu estou trabalhando principalmente com lançamento de novos produtos nos setores. Além de pensar no conteúdo, quando eu faço essa construção com o Círculo Dourado, eu tenho que pensar aí, por exemplo, no tom que eu vou estar utilizando, qual vai ser a forma de conversa, qual vai ser a questão aí da linha editorial que eu vou estar utilizando. O que nós fazemos aqui? Então, como eu trouxe para vocês, ela é uma ferramenta utilizada, onde eu vou utilizar ela para direcionar a comunicação. Então, essa ferramenta onde eu respondo por quê, como e o que, ela vai me ajudar a criar a comunicação. Para quem que eu vou trazer essa comunicação? Para quem eu vou divulgar o público-alvo. Então, eu tenho que pensar sempre no tom de voz e na linha editorial. Calma aí, professora. Então, você quer dizer que dentro da minha empresa eu tenho vários públicos-alvos e eu tenho que conhecer ele muito bem, porque eu vou direcionar aí um conteúdo para cada um deles? Exatamente. Não significa que eu tenho apenas um produto e o meu perfil é o mesmo. Isso é muito raro. Eu tenho vários perfis que eu preciso trabalhar. A Coca-Cola, quando está trabalhando e criando aí comunicações para jovem, mídias alternativas, redes sociais, interação, mande o seu vídeo, participe, mostre como você está tomando a Fanta. Quando eu vou trabalhar com a família, eu vou trabalhar com o apelo emocional, com a nostalgia, eu faço no horário da novela, né, de grandes comunicados aí de massa. Aqui eu tenho um ponto para você, tá? Big Brother Brasil. Por que é tão relacionado com a marca e o merchandise? É onde eu utilizo a marca ali no ponto de vendas. Eles estão recriando essa questão do merchandise, que é só no ponto de venda, lá dentro do programa. Tá tendo muita visibilidade, ok? Então, esse é um ponto muito legal a pensar. Quando eu estou pensando aqui no tom de voz e na linha editorial, o que eu posso estar fazendo? Por exemplo, eu vou lançar aí produtos para bebês. Esse bebê, ele não faz a escolha, quem faz é a mãe dele. Eu quero me diferenciar no mercado, então eu vou trabalhar, por exemplo, com um público de mães novas. Então, a mãe aí de 20 a 30 anos, que tem de 20 a 25, vamos colocar assim, tem uma outra postura, onde eu vou fazer uma outra forma de comunicação e conteúdo, vai ser mais informal, vai ser algo mais relaxado. Eu não quero falar que você é uma super mãe. Por exemplo, eu vou trazer a imagem, a ideia que você é uma mãe aí que está dando o seu possível, onde vai ter dias bons e dias ruins, e o meu produto está aqui para te ajudar. Então, a partir do porquê,
como e o que, ó, como eu começo pelo porquê, eu vou fazer, então, meu público-alvo vai ser mães novas, eu vou ter uma forma de comunicação, o tom de voz vai ser mais coloquial, a linha editorial vai ser aí com uma outra construção para alcançar aí esse objetivo, tá? Então, sempre tenho que pensar nisso, por isso eu começo por porquê. Aí eu vou construindo todo o resto. E no final só que vai aparecer aí o meu produto. O que eu estou vendendo? O que esse produto faz realmente para esse estilo de mãe? E quando eu estou pensando na questão aí de comunicar, na produção de textos, eu tenho algumas formas que eu tenho que trabalhar. Quando eu estou fazendo produção de sites, blogs ou e-mail marketing. Como que a gente vai estar trabalhando aqui, professora? Eu vou estar trabalhando principalmente com a questão de... Olha como é legal, tá? O que nós vamos criar? Olha qual é os assuntos e a ordem. Primeiro eu vou trabalhar com o título. O que é esse título, professora? Aqui é hora dos leitores saberem o conteúdo. Título geralmente é pequeno, direto, tá? O que você precisa saber sobre branded marketing? Você pode ver que sempre chama a sua atenção. Depois nós vamos trabalhar com a questão das imagens. Então eu vou colocar a imagem lá no começo, no meio ou no fim do post. Essa foto, a intenção dela é trazer a ideia. Muita gente é visual, então eu quero trazer a ideia geral do que eu vou trabalhar. Na primeira sentença, eu vou estar trabalhando com, então, o que é mais importante. Eu quero prender a atenção do leitor. E isso pode ser por meio de uma pergunta, uma afirmação interessante, uma controvérsia ou polêmica, tá? Tudo isso sem abandonar uma fala direta e objetiva. No próximos parágrafos, 1, 2, 3, eu vou utilizar aí o desenvolvimento do assunto, que são os assuntos para dar base na minha primeira sentença. Logo em seguida, eu faço a conclusão ou o fechamento, onde a conversão acontece. Como que isso vai acontecer, professora? Por meio do CTA. O que é CTA? Call to Action. O que o CTA faz então? Você já percebeu que quando você entra em blogs, que ele traz, por exemplo, eu sou uma empresa que trabalha com gestão de projetos e eu vou trabalhar aí um conteúdo de... Vamos pensar aqui, você vai procurar agora um conteúdo para falar, nossa, eu quero saber mais sobre marketing de conteúdo. Vou lá, pego essa empresa, ela coloca lá. Blogs, o que faz? É muito direto. Textos, primeira sentença, explica muito direto, de forma resumida, detalhada, mas tem os pontos principais que eu preciso, formas de chamar, geralmente tem uma imagem, um esquema, tá? O blog trabalha muito com esquema para chamar a atenção. Eu trago então o fechamento e o final é Call to Action. O que vai ser Call to Action, professora? É aquele momento de chamada para ação, onde eu coloco assim, você está pronto para começar? Experimente grátis por 15 dias. Eu vou dar ao leitor a ação que eu espero dele no final do meu texto. Baixe agora, faça você mesmo, compre. Então, Call to Action, eu faço esse fechamento para realmente conseguir atrair esse público-alvo e para que ele faça o que aqui? A conversão, tá bom? Então, aqui eu quero converter, eu quero que aquele conteúdo me leve à compra daquele produto. Entre em contato agora mesmo, saiba mais. O que eu estou fazendo? Quando eu falo entre em contato, eu quero que você me passe as suas informações, onde você está transformando isso em leads, para que eu consiga entrar em contato e fazer a venda, aí fechar o negócio com você. Conteúdos diferentes para cada etapa do funil. Eu já entendi o funil, que o funil vem a partir aí
da jornada da experiência e do meu consumidor na compra. Ele foca em 3 pontos principais, onde cada etapa eu preciso fazer uma forma de conquistar, atrair, conquistar e converter em venda. Por isso, em cada etapa tem uma forma diferente de construir essas informações. Vamos conhecê-las? Então, como eu trouxe para você, o marketing, ele vai estar trabalhando com 3 etapas aí do funil, e para cada uma delas eu preciso utilizar aí algumas palavras mais específicas e também o tipo de conteúdo que eu preciso utilizar, tá? Então, aqui é muito importante. Quando eu estou pensando aqui no topo do funil, eu vou estar trabalhando com a consciência. Quando aquele cliente ele descobre que ele tem um problema, tá? O meio, ele vai fazer a avaliação. Ele vai avaliar as diferentes opções para resolver esse problema. E por fim, que é o mais difícil, e aí você viu como vai perdendo aqui, ó, vai diminuindo, é o momento da conversão, quando já está apto para adquirir alguma solução. Como que a gente vai fazer isso? No topo do funil, né, que é aquele centro que é maior, tá? Ele é o centro de todo aí o seu conteúdo. Ele é muito importante. É porque ele que vai possibilitar, por exemplo, né, a melhoria das estratégias do SEO ao escolher as palavras-chave. O que eu posso utilizar aqui? Eu vou utilizar ferramentas de planejador de palavras-chave, Google, Ubersuggest, que a gente vai trabalhar com a cauda longa. O que significa isso, professora? Vou trabalhar aqui, a gente trabalha muito com o blog post, que é o centro aí, deve ser o centro de todo o conteúdo, porque ele é muito importante, tá? Então, é a partir dele que eu vou conseguir fazer melhores estratégias, escolher as palavras-chave para cada conteúdo e assim melhorar o ranqueamento do site para aquele termo, por exemplo. O que quer dizer aparece aí entre os primeiros resultados. No digital, 80% ele vem aqui da cauda longa. Professora, o que é a cauda longa? É onde eu passo do mercado de massa para o mercado de nicho. Então, cauda longa é mercado de nichos, tá? O que isso quer dizer? Esse termo ele virou uma forma de descrever e explicar a estratégia que vai atacar várias coisas com pouca demanda, ao invés de focar em algo que se vende muito, tá? Então, eu tô pensando aqui no cauda longa, onde eu vou investir em conteúdos de produtos que ele não tem um pico e você não compra vários, você compra um, mas ele é vendido de forma constante. Por exemplo, quando eu vou comprar uma música, tá? Num app aí de músicas. O que eu faço? Aquela música eu compro apenas uma vez. Ela pode estourar, mas as pessoas vão comprando ao longo do tempo. Então, eu tô pensando em produtos aí que são nichos de mercado. Não é mais em massa. Tô criando conteúdo para vender um celular, onde tem muita saída. Eu lancei. Não. Eu vou atacar, eu vou trabalhar aí com conteúdos do cauda longa, onde eu chamo atenção, onde eu quero que aquele produto ele vai ser comprado a longo prazo. Eu não compro várias vezes a mesma música, mas tem várias pessoas comprando em momentos diferentes, tá? O segundo no meio do funil é quando tem as representações virtuais e nós utilizamos aí muita questão gráfica, tá? Para compreender rapidamente as informações complexas. É quando eu vou fazer a avaliação. E eu faço melhor essa avaliação quando eu vou analisar aí os problemas. Utilizo gráficos, planilhas para isso, tá? Eu quero converter os visitantes da minha página em leads. Como que eu vou fazer isso? O que é leads mesmo, professora? Leads é quando eu dou as minhas informações para que você continue mandando aquele conteúdo. Você quer receber as nossas
nossas newsletters, por exemplo, você quer receber as nossas recomendações todas as semanas? Assine aqui, permita aqui, faça parte do nosso clube. Então, são leads, tá bom? Onde essa troca, onde eu já vi, eu já fui encantado e agora eu tô pensando se eu vou comprar aquele produto ou não. Quando eu tô pensando nisso, como eu posso utilizar? Quais são os recursos? O Infogram, tá? E o Canvas. O que a gente está fazendo aqui, professora? Vou trabalhar com infográficos, representações virtuais e a utilização de gráficos para eu conseguir ter mais aí compreensão, uma compreensão rápida. Eu pesquisei muito, eu cheguei até a sua empresa e você conseguiu me mostrar qual é o seu público, qual é o seu mercado, o que você está fazendo diferente, por que você é líder, por que eu devo realmente comprar o seu produto, comprar o seu livro, comprar a sua aula, por que eu tenho que estudar com você ou não. Então eu faço aí momentos de chamarizes, tá? Eu quero mostrar o todo, eu quero colocar minha posição no mercado para que você se sinta aí à vontade. E o funil do fundo do funil, a gente fala que é o webinar, onde eu estou trabalhando com palestras, cursos, workshops, que vão ser apresentados em vídeos, em formato online, que geralmente eu vou estar trabalhando com o apresentador, com o uso de recursos visuais, né? Com PowerPoint e Keynote. Por que a gente está fazendo isso, professora? Como que a gente vai estar utilizando? É quando eu trabalho principalmente aí com o Google Meet. Você já adquiriu o produto ou você está em dúvida? Eu estou em dúvida se eu entro nessa pós-graduação. Tem pequenos vídeos onde você entra, participa, faz perguntas. É uma aula de 10 minutos para ver se você quer ou não fazer aquele curso. Então, cada um deles vão utilizar ferramentas aí para alcançar o objetivo final aí de encantar e converter em venda aí esse conteúdo. Quais são as terminologias mais utilizadas quando eu estou trabalhando, quando eu estou pensando no marketing aí de conteúdo? Eu trouxe algumas aqui que são muito importantes e eu preciso saber quais elas. Vamos conhecer a primeira? Quando eu estou trabalhando com Custom Publication, que são publicações personalizadas. O que é importante eu pensar aqui, tá? Que ela é igual ao marketing de conteúdo, apenas ela é utilizada aí, né, de forma diferente. Por quê? Ambos procuram combinar aí as ambições de marketing de uma empresa com a necessidade de informações do público e que não busca diretamente uma venda, tá? Aqui eu quero educar, ok? Então, esse é um ponto muito importante. Quero educar sobre os diferenciais de um produto ou de um serviço, entretê-los por meio da sua comunicação. Então, o Custom Publication vai trabalhar dentro dessa pegada. É só a diferença que ele é muito trabalhado aí com o jornalismo, tá? Ambas procuram, então, a combinação. O objetivo não é a venda, tá? É a produção de conteúdos editoriais com o intuito de engajar e estreitar o relacionamento da empresa com o seu público-alvo. O próximo é o Content Shock, que é o embate do conteúdo. E olha como esse termo é importante quando eu estou trabalhando com marketing de conteúdo. As empresas, tá, produzem mais e mais conteúdo de forma constante e o público continua consumindo o mesmo tanto, tá? Tem aí uma quantidade limitada. Qual é o resultado? A concorrência pela atenção do público está crescendo de forma acelerada. E esse fenômeno chama do Content Shock. Então, a tradução, como eu falei para você, é o embate dos conteúdos. Como lidar com o Content Shock, né? Como? E agora? O que eu vou fazer? Eu preciso que o meu conteúdo ele se sobressaia em meio a tantos conteúdos publicados. A resposta é muito simples. Parece, mas não é, né, professora?
Fiquei em dúvida. É sim, é eu criar conteúdos com qualidades, capazes de gerar conexão com o meu público. Se há muito conteúdo e as pessoas continuam consumindo a mesma quantidade, eu preciso me diferenciar. Eu preciso trazer qualidade, preciso criar diferenciais na forma de comunicar, no conteúdo que eu estou trazendo para realmente chamar a atenção. Eu tenho que ser expert naquela área para que as pessoas queiram realmente fazer parte aí e receber os meus conteúdos, converter aí em educação, tá? Então, o choque aí, content choque, é uma forma de mostrar que há muitos conteúdos, por isso é tão importante pensar no círculo dourado, no funil de conversão, onde cada etapa eu crio de uma forma um conteúdo específico com palavras-chave específicas para atender esse meu público. E para a gente fechar tudo isso, eu vou trabalhar com SEO. O que significa, professora? A tradução é otimização de mecanismos de buscas, tá? Então, é uma série de técnicas para que o site apareça entre os primeiros resultados, tá? Dos mecanismos de busca, por exemplo, Google, tá? E vai se basear, então, na questão das palavras-chaves. Esse SEO, né, ele trabalha com um conjunto de estratégias com o objetivo de potencializar e melhorar, então, o meu posicionamento ou posicionamento do meu site nas páginas dos resultados. Então, isso aqui é fundamentado. Posicionamento de busca a partir das palavras-chave. O SEO é muito utilizado hoje porque nós fazemos pesquisas, levantamos informações o tempo inteiro, tudo a partir da internet. Por isso que é tão fundamental a gente trabalhar com SEO. Eu vou criar palavras-chave. Algumas pessoas falam que as palavras-chave hoje, né, ou os slogans, as tags, são agora, né, o nosso hashtag. O hashtag, ele vem justamente para suprir essa forma de palavras-chave no meio digital, ok? Um segundo momento, novamente, nós trabalharmos o nosso case, onde eu vou estar trabalhando principalmente a questão de como criar conteúdos adequados. O marketing de conteúdo, gravidez e o Covid. Vamos ver qual que é o desafio atual. Nós, no momento passado, fizemos aí algumas mudanças, tá? Essas mudanças foram as seguintes. Aí eu te pergunto, por que nós criamos essa forma de conteúdo? Por que nós chegamos a essa construção? Pensando que nós utilizamos a pirâmide invertida para construir, onde eu vou responder umas, 2, 3, 4, 5 perguntas principais na hora de construir essa comunicação. Você sabe quais são os motivos para a gente ter feito isso? Vamos lá, então. A grande questão do texto anterior é que ele não vai direto ao ponto, ele era muito enrolado. As principais informações estavam lá no último parágrafo. Era um parágrafo enorme, tá? Dá muitas voltas até dizer que as grávidas são um grupo de risco, tá? E eles correm risco aí para o bebê. Tava lá no final. E com bem menos palavras é possível transmitir essa mensagem aí, né, de forma desejada com o peso necessário. Todas as principais informações das perguntas da pirâmide invertida estão aqui, né? Só que por meio de frases pequenas de impactos. Você não está sozinha. A Covid pode colocar sua gravidez em risco? Pense no seu bebê. Fique em casa se puder. Mantenha o distanciamento social. Não receba visitas. Nós estamos com você.
no combate ao vírus, siga as recomendações do Ministério da Saúde, previna-se. O que a gente está fazendo aqui, professora? Então aqui a gente está trabalhando com o Call to Action. Exatamente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo, né? Eu estou criando aí um marketing que visa aí o leitor. Eu trago para o leitor a ação que eu espero no final do texto. Um texto muito bem escrito, trazendo aí os conteúdos que são relevantes, chamando a atenção, e ainda eu crio no final aí um call to action para realmente fazer que ela previne-se, que ela não está sozinha e que ela tome cuidado aí no momento de pandemia, ok? Esses foram os pontos principais. Momento de interação. Se ficou alguma dúvida, é o momento de trazer seus exemplos. Você já utiliza um marketing de conteúdo no seu dia a dia? Eu já volto. Quando eu penso no marketing de conteúdo, eu quero criar uma experiência, eu dar uma experiência para o meu consumidor, para o meu público-alvo, ou direcionar conteúdos para minha persona, onde são público-alvos aí que eu estou de olho e eu quero conquistar. A questão da conquistar, de atrair, tá? De forma aí engraçada, com entretenimento, com conteúdos informativos. Por isso, ele está trabalhando sempre com o marketing de conteúdo entre jornalismo e publicidade. Quais são os pontos principais que eu não posso esquecer? Vamos conhecer aí os termos principais? Branded content não tem o intuito de conversão, né? Ou diretamente à venda. Mas o que eu quero fazer? Eu quero proporcionar uma experiência com os valores da marca, ok? Eu quero que realmente você se sinta. Branded content, qual foi a criação de conteúdo aí? No Big Brother Brasil, onde o McDonald's fez uma noite aí para eles experimentar os lanches. Não descrevia necessariamente os lanches, mas quando ela fez essa construção de conteúdo da festa das pessoas, ela bateu aí recorde. Muitos drive-thrus aí espalhados pelo Brasil não deram conta de atender todo mundo que estava lá, porque viu a festa, porque viu toda aquela construção de comunicação que vem a partir de entretenimento, ok? O outro conceito que nós precisamos conhecer é um marketing de conteúdo, que é a criação de conteúdo que é relevante e tem valor, tá? Para o meu público-alvo. Tem o intuito que essa audiência né, toma alguma ação que gere lucro. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero encantar. Eu posso trabalhar aí com funil no momento de atrair, conquistar, converter. Eu quero que você se interesse pelo meu conteúdo e traga suas informações para que eu possa, a partir dessas informações, te trazer sempre mais conteúdo, você sentir essa ligação e quem sabe aí ser meu público-alvo futuramente. E para fechar, nós vimos a questão do inbound marketing, que o conteúdo é a peça central, mas o seu foco é na geração de leads e nutrição deles pelo funil de conversão. O inbound marketing.
e utiliza estratégias do marketing de conteúdo e do branded content. Para a partir disso, então, fazer o funil de conversão. Eu quero atrair, eu quero encantar. O inbound marketing, ele utiliza o marketing de conteúdo, o branded content, para realmente conseguir fazer o nosso funil. Tem que ser funil de assim, né? Para conseguir lá no final eu ter aí essa conversão. O que é o funil mesmo, professora? Quais são as etapas? Então, cada etapa do marketing de conteúdo, ela vai ser pensada a partir desse funil, tá? Esse funil, ele vai servir também para medir o sucesso do todo o processo aí do inbound marketing. O primeiro, no topo do funil, onde tem mais pessoas, eu vou trabalhar com comunicações aí para ser isca, tá? Ele precisa das informações, eu preciso trazer informações e encantar. A partir disso, eu preciso ter algum material aí rico que vai encantar e ele vai transformar aí em lead, onde ele vai dar as informações dele para continuar recebendo. Ele quer fazer parte daquele grupo, ok? Ele entra, ele aceita, ele permite você mandar informações. Olha só outro ponto. O marketing teve essa inversão, experiência, onde eu vou atrás do seu conteúdo e eu peço para você continuar, eu permito que você continue me mandando. E o último ponto do funil, lá embaixo, menor, é o fundo do funil, né? Então, esse leitor se transforma aí, né? Transforma em um lead na parte de cima e agora eu quero fazer uma oferta. Essa oferta com direcionamento para a conversão desse meu possível aí cliente, o meu possível público-alvo. Esses foram os pontos principais da aula. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.